Olá para você que acompanha o podcast Papo Reto e toda a Agência Brasil de Notícias. Eu sou Márcio Paz Barreto e a gente dá início nesta sexta-feira a mais um podcast Papo Reto direto da redação. Aqui, como você já sabe, a gente traz temas relevantes para toda a sociedade e uma personalidade para debater os assuntos e responder algumas questões, perguntas que você pode fazer nas nossas plataformas digitais. O Papo Reto tem sido diferenciado durante a semana passada, esta semana, porque estamos vivendo um momento de eleições 2022. E o Papo Reto segue com a rodada de entrevistas com os candidatos a governo do Amazonas nessas eleições. Cada um terá 20 minutos, aliás, 30 minutos para responder perguntas com temas que interessam a população e logo depois 1 minuto para as considerações finais. E nessa sexta-feira a gente recebe a candidata pelo PDT, Carol Braz. Seja bem-vindo, candidata. Obrigada, Márcio. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. É sempre muito bom a gente ter essas oportunidades de trazer as propostas e falar sobre o futuro do nosso Amazonas. Bom, reloginho na tela, já contando a partir de agora, e a gente começa falando sobre educação. A gente sabe que existe um déficit muito grande de professores e um percentual na evasão escolar também muito alto. A senhora tem alguma proposta para isso? Tenho sim, Márcio. Eu sou fruto da educação. Eu vim de uma família simples, sou amazonense, nasci aqui na terra e tudo que meu pai podia deixar para mim era a educação. Então, minha filha, estude, que a gente não tem herança, mas você estudando, você pode transformar a sua vida. E foi a partir daí que eu estudei, passei em vários concursos públicos, me tornei policial, escrivã, depois defensora pública, juíza, fiquei 1 ano e meio como juíza, passei no estado vizinho e decidi voltar para cá para continuar fazendo essa justiça, porque como juíza eu precisava esperar a demanda chegar até mim e eu sou muito ativa, eu não queria me sentir impotente e acabei voltando para a Defensoria Pública. E essas oportunidades que eu tive de realizar o sonho de ser juíza, de ser defensora pública, foi tudo graças à educação. Por isso que nós vamos investir pesado na educação. Eu, como mãe, sei a importância da gente educar os nossos filhos e de nós deixarmos um futuro. E quando você fala na questão da evasão escolar, hoje nós estamos vivendo um momento pós-pandemia em que precisamos fortalecer e criar ali contraturno durante as aulas para garantir que essas crianças vão ter um reforço de português, um reforço de matemática, fazer curso de inglês, curso de espanhol, para que a gente possa iniciar essa nossa juventude num processo tecnológico, onde o inglês é obrigatório e onde essas crianças vão ter ali aulas, contraturno, alimentação, com a alimentação garantida de que aquela criança vai passar o dia todo nas escolas tendo a alimentação. A médio prazo, ampliar o número de escolas de tempo integral. E com relação a essa escola acolhedora, nós temos um programa dentro do nosso plano de governo que garante a contratação de assistentes sociais e psicólogas para as escolas estaduais. E vale ressaltar que isso já é previsto em lei, uma lei que foi da autoria do então deputado Luiz Castro, que hoje está junto comigo, hoje ele é candidato a Senado, Luiz Castro com o número 123, e naquela época, quando ele foi deputado, ele propôs essa emenda constitucional e hoje nós não temos o cumprimento dessa lei que garante assistentes sociais e psicólogas dentro das escolas. Nós vamos fazer essa contratação para cumprir o que já está determinado em lei e garantir que essas famílias serão acolhidas, que essas crianças terão ali um acompanhamento social, psicológico, para impedir a evasão escolar, impedir as questões de automutilação, os índices de suicídio na nossa juventude e também vamos fortalecer, Márcio, a questão da educação inclusiva. Hoje, uma família que tem uma criança especial, uma criança com deficiência, precisa entrar na justiça para garantir o direito de ter um mediador acompanhando seu filho na sala de aula. Nós vamos imediatamente fazer uma contratação emergencial de profissionais que vão ali acompanhar essas crianças, que é o auxiliar de
vida escolar, para garantir que essa família não vai precisar esperar a decisão judicial sair no ano seguinte e o filho perder 1 ano de aula por falta de cumprimento do Estado de uma situação que é direito dessas famílias. Vamos criar o prêmio Mérito Educacional para premiar professores que cumprirem as metas da educação, como forma de estimular e incentivar esse professor que já está tão sobrecarregado com as horas-aulas de dentro da escola, o que ele precisa passar fazendo ali o planejamento de aula. Aos finais de semana, vamos abrir esses centros de escolas de tempo integral para a comunidade participar da vida escolar. Esse prêmio será em Esse prêmio será em espécie, mérito educacional, para incentivar. Quando mexe com o bolso, né? E eu digo, eu sou servidora pública, sou ser humano, sabemos que todos nós precisamos de um incentivo para realizar ali um serviço com maior qualidade. Isso é muito importante para incentivar os professores. E, aos finais de semana, abrir as escolas de tempo integral para que os alunos façam o esporte, as famílias participem de cursos preparatórios e, a partir dali, a gente leva a FEAM para já fazer o fomento, ingressar com recurso para incentivar o empreendedorismo dentro dos bairros. Então, a educação, em primeiro lugar, um curso preparatório gratuito para a nossa juventude ter a oportunidade de acessar o ensino superior também. Bom, agora a gente fala sobre o tema saúde. A gente já acompanhou alguns resultados, né, da saúde do Estado e a gente percebeu que existe uma crise, a saúde não consegue resolver, né? O Estado não consegue resolver a crise. Isso não é de agora, é de vários anos. A senhora tem alguma proposta para que, quando surgir uma crise, saiba gerenciar essa crise? E o outro detalhe, hospitais de qualidade permanente para a nossa população. A gente não pode ficar dependendo de se tem médico ou não tem médico. Isso precisa ser garantido para a nossa população. Ampliar a rede de atendimento, mas principalmente garantir profissionais que estejam nos municípios para atender a população do interior. Candidato, agora a gente fala sobre segurança. O Amazonas teve um aumento de mais de 50% no número de mortes, de acordo com um levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre os anos 2020 e 2021. Né? Quais as medidas, qual é o seu projeto de governo para diminuir esse índice? A gente trabalha a segurança com medidas de curto, médio e longo prazo. A curto prazo, eu fui escrivã de polícia, sei o quanto a atividade policial precisa estar motivada e ter um incentivo ali para estar realizando o seu trabalho. Hoje, escrivães e investigadores estão ameaçando parar as atividades porque não foi respeitado pelo governo do Estado o pagamento do escalonamento da sua remuneração. Isso é um fator que desestimula a polícia a trabalhar e que nós não vamos ser a governadora que vai descumprir a lei. Nós vamos cumprir a lei para pagar corretamente o servidor público. Em curto prazo, vamos reorganizar a administração das polícias. Os policiais precisam executar a atividade fim. Hoje nós temos muitos delegados, escrivães, muitos policiais militares realizando atividades burocráticas. Eles precisam estar na rua, com equipamentos de qualidade, vamos investir em tecnologia, investir em informação para que esses policiais tenham uma inteligência trabalhando para combater a criminalidade e garantir a médio prazo novo concurso público para que a gente possa ter um efetivo policial suficiente para atender a capital e o interior. Eu fico com o coração partido quando eu vejo delegacias que eu dei plantão. Eu trabalhei no 10º DP, eu trabalhei no 8º DP, na Compensa, no 4º DP, no Grande Vitória, fazia plantão 24 horas. Hoje a população está com medo, porque se você chega numa delegacia final de semana, a delegacia está fechada, que é a hora que mais a população precisa combater o crime e essas delegacias estão fechadas. Então, vou trazer essa minha experiência de policial para realmente cuidar da segurança pública com muito carinho. E eu falo muito, Márcio, nas entrevistas também, que segurança pública não se faz só com a repressão.
A repressão é aquilo que já é a confirmação da falha do Estado, quando você precisa reprimir a criminalidade. Nós vamos trabalhar também a prevenção, inserindo jovens na escola, projetos sociais dentro das comunidades, ampliando o programa do Jovem Aprendiz. Como governadora, vou dar exemplo, vou contratar jovens aprendizes e também jovens de primeiro emprego para comporem os quadros dos quadros comissionados do Estado, para que essa juventude saiba que existem oportunidades. Vamos preparar, qualificar, dar cursos nessas escolas que estarão abertas aos finais de semana, reativar a Secretaria de Esportes, que foi criminalmente, que foi, meu Deus, como que você extingue uma Secretaria de Esportes e deixa a nossa juventude sem nenhuma expectativa, sem uma atração para você estar ali realizando uma atividade saudável, cuidando do corpo, cuidando da mente. Investir no esporte é economizar lá na frente com a saúde, economizar com a segurança. E nós vamos fazer esse investimento, ampliar vilas olímpicas para a região da Zona Leste e Zona Norte. Como é que a senhora pretende combater esses assaltos no transporte coletivo? Esses assaltos têm aumentado dia a dia, e isso se combate com policiamento ostensivo. É preciso fortalecer o policiamento da polícia militar, a polícia estando na rua. Como eu disse, a curto prazo já vamos reorganizar essa administração interna e usar a mão de obra que nós já temos hoje e colocar o policial na rua para fazer esses atendimentos. A médio e longo prazo, novos concursos públicos para ampliar e aumentar esse efetivo. E a segurança na fronteira, a gente sabe que existe uma rota do tráfico. O Amazonas hoje é um estado que funciona como ponte para a distribuição das drogas do Sudeste, outros países também para a Europa, para os Estados Unidos. Como é que a senhora pretende combater essa questão do tráfico de drogas e o narcotráfico? Isso é preciso ter uma conversa muito séria com o governo federal. O policiamento das fronteiras é uma atribuição do governo federal e nós precisamos, como Estado, colaborar. É um absurdo você chegar na Tríplice Fronteira e você ver que tem uma delegacia com um delegado e 2 investigadores. Ou seja, não tem como. Isso quando nós temos um delegado. É preciso fortalecer esse número, esse efetivo policial e dar para o policial condições de trabalho, porque não adianta você colocar um policial sem armamento de qualidade, sem armamento de última tecnologia e sem você dar a ele instrumentos para realizar uma interceptação telefônica, para você conseguir descobrir onde essa droga está localizada, para que a polícia possa trabalhar também com segurança para a sua vida. Então, vamos trazer a responsabilidade do governo federal e ocupar as nossas fronteiras com o policiamento que cabe ao Estado. Porque esse policiamento, estando ostensivo, você consegue diminuir o índice de criminalidade, mas é preciso urgentemente chamar o governo federal para várias responsabilidades que o governo federal tem e que hoje o governo federal esquece do Amazonas, esquece de que aqui é preciso ter uma polícia diferenciada em virtude da extensão territorial que nós temos. Nós somos imensos e precisamos mostrar que o governo federal precisa priorizar a guarnição e a proteção das nossas fronteiras. Candidata, vamos falar de economia. A gente sabe que hoje o Amazonas, o Estado, tem como principal fonte econômica, matriz econômica, a Zona Franca, que vem sofrendo vários ataques ao longo dos anos. Toda vez que chega a época de campanha e eleições, a Zona Franca sofre esse ataque. Como manter esse modelo seguro e se a senhora tem propostas de diversificar essas matrizes econômicas? Eu fico muito triste de perceber que até hoje não houve um governo que tenha diversificado a nossa matriz econômica.
Nós temos um projeto dentro do plano de governo chamado Zona Franca Forte, para fortalecer a Zona Franca por meio da atração, atrair novas empresas, novas indústrias para a nossa capital e industrializar as nossas cadeias produtivas do interior. Hoje, o Amazonas ele exporta matéria-prima como foi a época do Brasil colônia. A gente exporta a laranja e compra o suco de laranja. A gente exporta o cupuaçu e compra um creme de cupuaçu, um shampoo de cupuaçu. E, para quem está acompanhando a gente, você vende essa matéria-prima por aproximadamente R$1 e depois compra esse produto beneficiado por 15, 20. E esse valor agregado não fica para a gente, esse valor agregado fica para os outros estados onde foi realizado o beneficiamento. Então, nós vamos fazer esse beneficiamento para agregar valor aqui no nosso estado. De que maneira, candidato? Investindo em atração, ou seja, temos que atrair investidores, atrair indústrias, atrair empresas, podemos atrair investimento internacional. O mundo quer investir na Amazônia, só falta você mostrar como fazer, mostrar tudo que nós temos, os nossos produtos, a nossa biodiversidade, a nossa bioeconomia, e além de atrair esses investidores externos, utilizar também projetos que já dão certo, projetos locais, com o incentivo ao nosso turismo, que vai atrair turistas e que vai atrair e gerar renda para o nosso povo. Mas quando se fala em economia, o que tem acontecido com a Zona Franca é gravíssimo, porque quando você tem, em um período curtíssimo, 8 decretos do governo federal, criando dificuldades e tirando benefícios da Zona Franca, qual é o investidor que vai querer vir para o nosso estado e ficar na mão de um governo federal que a qualquer momento pode decidir baixar um decreto? Isso, para a gente, gera o que a gente chama de insegurança jurídica. Nós precisamos atrair indústrias, precisamos atrair investidores, novas empresas, desburocratizar a criação dos créditos, trabalhar com a questão da regularização fundiária. Hoje, muitas pessoas não conseguem investir no interior por falta de documentação dos imóveis, documentação da terra. Então, investir na regularização fundiária, incentivar o fomento, ou seja, utilizar a nossa agência de fomento do Estado para investir no pequeno produtor local, para que esse pequeno produtor comece uma atividade mínima ali dentro do seu estabelecimento e que comece a beneficiar esses produtos. Nós temos que investir em quem já está aqui e atrair empresas de fora também para somar conosco nesse desenvolvimento econômico do nosso Estado. E eu acho importante, Márcio, a gente falar que eu trago muito a pauta social, falo muito sobre as crianças, as mulheres. Acho que pelo meu perfil de mãe, um perfil protetor, a questão das crianças com deficiência, que nós temos para a educação, falamos dos mediadores, na saúde, o nosso centro de referência para cuidar desde o diagnóstico até o tratamento dessas crianças com deficiência. Mas é preciso entender que a Carol não é só social. Todo desenvolvimento social depende do desenvolvimento econômico do nosso Estado. E se nós não fortalecermos a nossa política de economia para interiorizar essas cadeias produtivas, trazer a industrialização do que é nosso, o nosso povo vai continuar passando fome, vai continuar sentindo medo pela falta de segurança, vai continuar sem emprego. Então, é preciso gerar o desenvolvimento econômico para que a gente possa melhorar o nosso desenvolvimento social. E só para encerrar essa parte da economia, a gente trabalha a economia macro no sistema de fortalecer Zona Franca, cadeias produtivas, industrializar, mas nós também temos a curto prazo, Márcio, um projeto de cooperativas populares, o COP-POP. Para quê? Para que dentro das comunidades a gente possa ter cooperativas de pescadores, cooperativas de pedreiros, de costureiras e dar o exemplo. Nas obras públicas dentro dos bairros e nos municípios, vamos contratar a mão de obra local, o pedreiro, o pintor, o eletricista, o encanador lá daquele bairro.
para que a gente deixe o dinheiro, ele vai receber um salário, vai comprar no comércio do bairro, a economia do bairro vai avançar e aquela escola que foi reformada, aquela escola que foi construída, a população vai ter orgulho e vai dizer: meu filho participou da construção dessa escola, essa escola é nossa, essa escola não é do governo, essa escola é do povo. Trazer o sentimento de pertencimento de que o que é público é do povo, colocar o povo para participar da construção. Na hora de comprar a farda das escolas, na hora de fazer o fardamento da polícia militar, vamos usar as nossas cooperativas de costureiras daqui, gerar emprego para a mulherada, gerar emprego para tanta mãe que sustenta a família, muitas vezes sozinha. O Amazonas é um dos estados com maior índice de mulheres que são mães solo, ou seja, aquela mãe sozinha que luta, trabalha para sustentar o seu filho. E por que não estabelecermos essas cooperativas onde essa mulher vai poder trabalhar da própria casa e conseguir dinheiro, conseguir a dignidade de sustentar a sua casa. Isso com um projeto que nós chamamos de economia comunitária, as COP-POPs, as cooperativas populares, e mostrar que o governo também pode ajudar nessa pequena economia popular e ser um instrumento facilitador do investimento da iniciativa privada, desburocratizar o investimento de novas indústrias, de novos pequenos comércios, e o programa Recupera, para quem se perdeu nessa pandemia, quem não conseguiu se recuperar, uma linha de crédito para que você consiga avançar e retomar o seu pequeno comércio, porque é o comerciante que vai gerar emprego, é o empresário que vai gerar emprego na nossa cidade, e a nossa meta é conseguir melhorar essa economia do Amazonas. Candidato, a senhora tem 5 minutos e 50 segundos para falar de turismo e meio ambiente. Como o Amazonas tem um apelo turístico mundial, o que a gente pode fazer para recuperar esse ritmo agora, já que foi perdido na época da pandemia? E no meio ambiente, como combater o desmatamento na Amazônia, que tem sido aí recorde no primeiro semestre desse ano? Perfeito. Vamos correr, Márcio, com 2 pontos super importantes do nosso plano de governo. O turismo é algo que o mundo está de olho na Amazônia, no Amazonas. Vamos trabalhar, junto com o governo federal, uma política de preços para as tarifas aéreas, das passagens aéreas, para garantir que quem está no Brasil vai ter um atrativo de preços para visitar o nosso Amazonas, quem está no exterior, e a gente mesmo aqui dentro do Amazonas, um incentivo nos combustíveis, no preço, um subsídio para que a gente possa ter uma passagem num preço decente, porque hoje é um absurdo o preço da passagem para você visitar o próprio estado. Parintins é mais caro do que... Parintins, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, você olha, o preço da passagem é algo realmente absurdo. Isso eu vou estabelecer um diálogo com o governo federal para garantir que teremos passagens aéreas para o nosso Amazonas a um preço acessível. Trabalhar a educação para o turismo, ter cursos profissionalizantes pelo CETAM, cursos rápidos, para preparar o nosso povo para receber o turista. A gente tem aqui Presidente Figueiredo, que a gente precisa cuidar da parte hoteleira, dos restaurantes, ter um atendimento de qualidade, colocar a nossa população para estudar inglês, para poder atender esse turista, desenvolver dentro das campanhas educativas e das campanhas nacionais e internacionais uma mídia que venda o que nós temos, para mostrar o Amazonas, uma propaganda mostrando para o resto do Brasil. No aeroporto não tem um quiosque, quando um turista chega no Amazonas, conheça Figueiredo, conheça Barcelos, conheça São Gabriel, ou seja, usar a comunicação para mostrar o que nós temos, preparar por meio da educação os nossos ribeirinhos, os nossos moradores do interior, para que eles recebam esse turista de forma atrativa, para que a gente traga mais e mais turistas. E com relação, o turismo é o futuro. A gente tem aí um plano muito, muito forte mesmo para atrair esses investimentos e atrair novos turistas para o nosso estado e nós mesmos visitarmos o nosso Amazonas. E com relação ao meio ambiente, todo o nosso plano de governo, ele é focado na sustentabilidade. Só um exemplo de que o nosso projeto habitacional é de construção de casas e vilas sustentáveis.
para trazer investimento internacional, casas que vão utilizar a energia solar, o aproveitamento dos resíduos, tudo de forma a mostrar que aqui na Amazônia, dentro do Amazonas, nós respeitamos o meio ambiente. Fortalecer e atrair fiscalização com relação a fortalecer, cobrar do governo federal o equipamento do IBAMA, equipar o IBAMA, que é responsabilidade do governo federal para fiscalizar o que tem acontecido com as nossas florestas, a própria FUNAI, que foi aí também extremamente desarticulada, e a nossa população indígena sofrendo o que nós vimos que sofremos com o Felipe e o Bruno. Então, mostrar que o Estado precisa participar com treinamento e mostrando que precisamos ocupar essas áreas com outras alternativas. Hoje, quem está ali se vendo cooptado pela mineração ilegal, pela pesca ilegal, trazer oportunidades e opções de trabalhos regulares, de trabalhos legais, por meio da educação ambiental, e para que essa pessoa consiga estar na floresta, respeitando a floresta, mas principalmente se sustentando, tendo um retorno financeiro por meio desse respeito à nossa floresta e dessa preservação do meio ambiente. E isso o Estado pode e deve fazer. A senhora acredita que dessa maneira vai combater também esses exploradores ilegais que a gente tem visto aí em várias regiões dos Solimões? Eu tenho certeza, porque a partir do momento que a população tiver uma opção legal de trabalho, ela vai, quem está trabalhando dentro da ilegalidade não vai mais ser um monopólio de atividade econômica daquele local. Então, a população vai ter a opção de trabalhar dentro do que é legal, do que está dentro da lei. A senhora ainda tem 50 segundos aí para finalizar os seus 30 minutos. As considerações finais. Não, ainda tem mais as considerações ainda. Então tá ótimo que eu parei aqui, porque eu acho que a gente precisa realmente, Márcio, perceber que hoje o Amazonas ele é foco internacional e nós precisamos resgatar esse espírito de grandeza. Deus foi muito poderoso de nos dar beleza, de nos dar uma cultura maravilhosa, e isso nós precisamos trabalhar, atraindo o turista e mostrando que aqui nós preservamos o meio ambiente. Mas essa preservação precisa colocar comida na mesa, porque não adianta só cobrar a preservação e deixar o nosso povo passando fome. Por isso, esses projetos que nós temos para investir, atrair empresas, atrair indústrias e o nosso povo parar de passar fome e trabalhar com dignidade. Pronto, agora sim, candidata, a gente encerra os 30 minutos com os temas. Agora coloca na tela 1 minuto para as considerações finais da candidata Carol Braz. Agora, 1 minuto na tela, cronômetro rodando. É o tempo que ela toma uma água. Pronto. Pode começar o cronômetro rodar e as suas considerações finais. Te agradecer, Márcio, pelo convite de estar aqui no Papo Reto e falar um papo reto com você, que achava que nessa eleição você não ia ter opção, achava que ia ficar nas mãos dos mesmos políticos que já passaram, que já tiveram chance de governar o nosso Estado e nos deixaram na situação que nós estamos hoje. Eu venho da justiça, eu já fui juíza, sou defensora pública e vou fazer um governo justo, um governo do que é certo, mas trazendo também para esse governo a mão de ferro da mulher que cuida da casa, que cuida da família e que trabalha com a sensibilidade de uma mãe que quer ver os seus filhos bem, os seus filhos saudáveis, os seus filhos tendo oportunidade. Nosso lema é trazer um Amazonas de oportunidade para todos, porque já chega dos mesmos que passaram e agora a esperança é de um governo justo. Carol 12